Com o Silmar César Miller e os destaques do mercado agrícola agora no nosso dia a dia rural. Bom dia, Silmar, de volta das férias. Bom dia, bem-vindo de volta. Trabalho pela frente agora, depois do descanso. Faz parte. Bastante trabalho e os cenários parece que não mudam, né? As notícias de quando a gente saiu e até agora a gente voltou, parece que seguem praticamente as mesmas. E previsão de inflação de alta aí, que continua alta nos alimentos, como vimos agora, um fenômeno mundial, que nós já comentamos várias vezes, né? O caminho segue no mesmo trilho, né, Silmar? Com a economia e com os produtos agrícolas também. E pior, Davi, consegue piorar até um pouco mais, hein? O grande destaque do dia hoje, por exemplo, é a disparada dos preços do petróleo. Quando a gente acha que a coisa tinha dado uma parada, está havendo mudança aqui na política de combustíveis aqui no Brasil, mas o preço do petróleo não dá trégua, não. Hoje um salto aqui, subindo mais de 3% no mercado internacional. O preço do petróleo, que é a referência para o nosso, petróleo tipo Brent, não só superou os 80 dólares, como superou 81 dólares, está quase em 82 nesse momento, 81,75. Por quê? A notícia de que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiu manter a sua política de aumento gradual, retomada do aumento, né, que tinha sido diminuído, de forma gradual, ou seja, não de forma a atender toda a demanda nova do mercado, que vem crescendo bastante, diante da retomada da economia nos grandes países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Economia retomando a normalidade significa aumento na demanda, no consumo de combustíveis. Mas a OPEP, o pessoal da OPEP, gostou do preço, o preço subindo e tal, a situação está ficando boa para eles, resolveram manter a política de conta-gotas, ou seja, aumento forte na produção de petróleo no momento, nem pensar, que ele vai ser gradual. Então, vai manter uma política de aperto na oferta, e isso fez com que os preços, depois dessa declaração feita hoje, os preços dispararam mais de 3%, portanto, como eu disse, nas bolsas internacionais. Uma notícia aqui para o Brasil, porque significa o repasse mais cedo ou mais tarde para os preços internos, né? Ou seja, já estão bastante elevados os preços da gasolina, do diesel, e significa potencial aumento ainda maior para os próximos dias ou nas próximas semanas, Otávio. Pois é, Silmar, e curiosamente, né, rodando aí pelas estradas do Brasil, durante esses dias aí de férias, rodei bastante de carro, gosto de dirigir, eu pude perceber um movimento menor nas estradas e eu acho que isso é influência direta dos preços dos combustíveis. Ontem mesmo, retornando para São Paulo, eu não vi movimento nenhum em 460 quilômetros de estrada, praticamente movimento nenhum. Algum movimento aqui na chegada de São Paulo, se aproximando de São Paulo, depois de Sorocaba. Mas eu acho que o preço está refletindo mesmo, né? E não está compensando utilizar o nosso etanol, porque na relação de preços ainda é melhor você utilizar a gasolina, porque acho que só 1 ou 2 estados aí que é vantagem utilizar etanol, mas nem São Paulo é vantagem, né? E você sai por aí, você vê preços de etanol e gasolina que dá medo, Silmar. Dá vontade de sair correndo. É impressionante. E aí vem mais essas altas. Quer dizer, o cenário não é bom mesmo nesse sentido, né? E não é bom nem para o etanol, né? Assim, teve que ser a quebra da safra de cana aqui no Brasil esse ano, em função de falta de chuva, depois das geadas, e significa uma menor produção de etanol que vai para o mercado nesta safra, e só retoma a normalidade a partir de abril do ano que vem, quando começa a futura safra. Então tem um aperto aqui na oferta, com a gasolina subindo, o etanol automaticamente pega carona na mistura, mas o etanol também, o hidratado também acaba subindo, pegando carona aqui nessa elevação e sobe também, até porque está curta a oferta do produto no mercado em função dessa quebra de safra. Então, não há muita escapadela aqui, não. Foge da gasolina, você enfrenta também o custo elevado do etanol, que é o nosso combustível derivado da cana-de-açúcar. E vale ressaltar também, só para completar, que o diesel segue na mesma caminhada, na mesma operação também, né? O diesel que vai mover máquinas, tratores, equipamentos agrícolas e caminhões para o transporte das mercadorias. E como é que vai o nosso mercado de commodities nesta abertura de semana? Hoje, 4 de outubro já, o ano que passou depressa, hein, Silmar? É verdade. Bom, algumas commodities acompanhando até a alta do petróleo, é o caso do algodão, que normalmente pega carona no petróleo, o algodão está subindo bastante, já tem seus próximos motivos para altas, que é por meio de safra mundial, safra dos Estados Unidos, da China, da Índia, tudo sofrendo aí com problemas climáticos,
o algodão já vinha subindo bastante, subiu 14% no mês de setembro e continua a escalada. Hoje está subindo 1,1% nesse fim da manhã aqui na Bolsa de Nova York. Outro que está subindo, e ali tem a ver com aquela notícia que a gente viu antes, a inflação mundial. Agora tem o trigo contribuindo para a inflação global aqui. Trigo tem quebra de safra nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia. Tudo isso fez com que os preços do trigo dessem um salto agora nas últimas semanas. E hoje não está sendo diferente. O preço segue subindo, hoje mais 0,3%, em função dessa possível escassez de oferta de trigo. Nós vamos ver agora nesse ano comercial, que está começando agora, com decorrência da menor safra desses 3 países. São grandes, são os principais exportadores mundiais. Então, o trigo segue bastante aquecido no mercado. Na contramão, aqui a soja está caindo, 0,4%, milho também, 0,2%, basicamente porque começou a colheita dos Estados Unidos, a safra está normal lá, isso deve dar uma amenizada nos preços, pelo menos desses 2 grãos aqui no curto prazo, em função do aumento da oferta. E o café, que anda sempre numa gangorra, sobe num dia, cai no outro, hoje é o dia da queda, está caindo 0,4% o arábica. Mas os preços estão lá em cima, basicamente refletindo o problema nosso aqui de safra menor. A safra do ano que vem foi muito afetada por geadas e por falta de chuvas também. Permanece ainda uma apreensão com relação ao atraso das chuvas, especialmente no estado de Minas Gerais. É época de abertura de florada e sem chuva ela não abre, né? Ou seja, aborta. Então, uma preocupação nova aqui com relação à normalização da chuva. Mas o café caindo um pouquinho hoje, 0,4%. E o açúcar também com queda hoje, 1,5%, pelo menos por enquanto. Amanhã a gente volta a conversar novamente. E temos aí outros problemas na economia também, né? Chegando aqui, eu vi ainda no elevador, nessas notícias rápidas que passam na tela, que a Fiat botou de férias aí uma porção de funcionários, porque não tem peças e equipamentos para produzir carros. E isso é um problema geral do mercado, a falta de matéria-prima, né? Isso ajuda também a encarecer preços. Afetando todos os setores. Além do frete muito mais caro, containers que está afetando, inclusive, alguns alimentos aqui na exportação brasileira e também na importação. Ontem mesmo eu conversava com um amigo aqui que depende de importação de malte, fabricação de cervejas artesanais aqui, e o malte está com preço nas alturas. Ou seja, além da questão do frete, o malte ainda está sofrendo uma quebra também na safra de cevada, em importantes países, como é o caso do Canadá, da Rússia também, com produções menores, afetou o preço da cevada, afeta o preço do malte e acaba encarecendo a nossa cerveja artesanal aqui no Brasil. Então, não tem nenhum setor que está escapando. E o setor automobilístico talvez seja o pior caso, né? Falta de autopeças, paralisando a produção e gerando, inclusive, desemprego em algumas fábricas aqui no país. Está ruim. Tá o famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Não tem para onde fugir. É isso aí, Silmar. Até amanhã então. Um forte abraço para você. Até amanhã. Ok.